Boa tarde a todos. Vamos para mais uma aula de educação física, né? A aula de hoje nós vamos estar dividindo aí, né? No primeiro momento, nós daremos continuidade ao nosso guia Ajude Seu Filho a Emagrecer, né? Lembrando que esse guia tem por objetivo instruir crianças e pais para a boa, né, prática alimentar ali em casa, né, associando a prática de atividade física e uma boa alimentação e, consequentemente, promover o controle de peso e hábitos saudáveis, né, onde o foco principal aí são as nossas crianças, mas, é claro, o conhecimento ele acaba sendo semelhante a qualquer outra faixa etária, né? Então, não serviria somente para as crianças, mas também para todas as pessoas aí da família, todos aqueles envolvidos. Na leitura de hoje, né, nós abordaremos aí dois temas. O primeiro é identificando a obesidade infantil e no segundo tema vamos estar falando um pouco de fatores hormonais. No segundo momento da nossa aula, nós vamos estar trabalhando aí, né? Nós continuamos o nosso tema, as brincadeiras do contexto familiar e comunitário, né? São aquelas brincadeiras ali mais simples, né? Onde nós temos uma maior facilidade ou possibilidade de brincar. Aí nós vamos estar desenvolvendo postando aí vários vídeos onde desenvolve várias atividades diferenciadas, né? Que nós podemos fazer em casa. No tema de hoje nós vamos estar abordando aí, né, as brincadeiras utilizando bambolês, né, na aula de hoje. Então, nós vamos estar postando vídeo com algumas brincadeiras para serem feitas, tanto brincadeiras em equipe e também alguns exercícios, né, para estarem fazendo utilizando o bambolê, tá? Então, dando início aí, dando continuidade, vamos lá, a nossa leitura de hoje, fatores hormonais. Algumas alterações hormonais podem aumentar o risco de obesidade ou até mesmo o apetite. O excesso de insulina, por exemplo, responsável por estocar glicose entre as células, transforma a glicose extra em gordura. Ou seja, quando nós nos alimentamos de alimentos com grande quantidade de carboidratos, aí, né, como massas, pães, doces, esse excesso de glicose é convertido e transformado em gordura. Há também o mau funcionamento dos hormônios da tireoide, cuja deficiência pode tornar a atividade metabólica mais lenta e diminuindo o gasto de energia do corpo, gerando o acúmulo de gorduras. Então, nós temos aí, né, uma glândula endócrina do nosso corpo aí, né, que fica na região do pescoço, que é a tireoide. Os hormônios tireoides, a função dele é acelerar o metabolismo. Então, uma falta da produção desse hormônio deixa o metabolismo mais lento. Então, é uma criança mais... Não, uma criança não, né? Porque ele afeta também adultos. Então, são pessoas mais, vamos dizer assim, esse termo assim, mais preguiçosas, mais indispostas, querem, mesmo que indiretamente, assim, né? A pessoa não tem esse controle, vamos dizer assim, né? Mas elas buscam mais ficar mais tempo deitada, mais tempo sem fazer uma atividade que gasta ali muita energia, e aí às vezes nós que temos esse desconhecimento, somos levados a achar que aquela pessoa é preguiçosa, que não gosta de fazer nada, que só quer ficar deitado, só quer ficar sentado, mas às vezes isso é consequência de um problema hormonal. Então esse hormônio da tireoide, ele tem a função de acelerar o metabolismo. Então, além de deixar a pessoa mais motivada, ele também tem a função de deixar o metabolismo mais acelerado. Então, o metabolismo mais lento, a pessoa tende a gastar menos energia, vamos dizer assim, em repouso. Então, além de ser uma pessoa que indiretamente ela quer fazer menos, né, quer ficar mais sedentária ali, busca menos atividades físicas, né, por causa da função desse hormônio, consequentemente, no trabalho geral do funcionamento do corpo, esse funcionamento gasta menos energia. Então, são uma série de fatores que culmina num gasto menor de energia e, consequentemente, um maior acúmulo de gordura, né? E mantendo aí esse acúmulo elevado de gordura. E o outro problema relacionado a isso, que esses hormônios, essa falta desse hormônio da tireoide, faz com que o corpo crie uma série de mecanismos, né?
tanto esse de buscar ficar ali sentado, tá, de uma forma mais preguiçosa, deitado, sentado, buscando atividade ou forma de fazer atividade que gaste menos energia. Então, tudo isso está relacionado à questão hormonal da tireoide aí. Então, tem pessoas que têm dificuldade de emagrecer e às vezes tentam com atividade física, tentam com dieta e têm dificuldade, às vezes o problema está aí, né, na questão do controle hormonal. Em excesso no sangue, o cortisol, também conhecido como hormônio do estresse, atrapalha a quebra de gordura e desregula a insulina. Já a leptina diminui o apetite, pois avisa o cérebro de que há bastante energia pronta para ser gasta. Pessoas obesas tendem a desenvolver resistência a esses hormônios. Então, são dois pontos aí, né? A questão do cortisol, ele ainda tem aplicabilidades diferentes em pessoas. Tem pessoas que, quando está em momento de estresse, ela atrapalha a quebra de gordura, né? O hormônio atrapalha a quebra de gordura, ou seja, a pessoa tende a economizar o gás ali, e algumas pessoas não conseguem se alimentar em momento de estresse. Tem pessoa que busca, né, vamos dizer, descontar o estresse na comida, enquanto outras pessoas não sentem fome. Então, tem esses dois lados aí. Infelizmente, a maioria são as pessoas que acabam buscando ali, vamos dizer, na alimentação. Já a leptina, que é outro tipo de hormônio, ele age na saciedade. Só que a gordura, ela acaba interferindo na função da leptina. Ou seja, a pessoa já comeu o suficiente, né? Já deveria estar saciada, mas o excesso de gordura interfere na função da leptina. E aí a pessoa tem de sempre entrar nesse ciclo aí, onde ela vai engordando cada vez mais, tá? O hormônio grelina, pelo contrário, estimula a fome. Ele é produzido no estômago e, de acordo com os pesquisadores, obesos são mais sensíveis a variações em suas taxas de sangue. Ou seja, os estudos mostram aí que uma pessoa obesa, ela é mais sensível à grelina. Então, ou seja, um pequeno aumento da quantidade de grelina, do hormônio grelina no corpo, tende a fazer a pessoa sentir mais fome do que o normal, né? De uma pessoa obesa. Tudo isso tem relação com a questão da gordura, né? Com a forma com que a gordura interfere em todas as funções hormonais. E aí, seguindo a nossa leitura, identificando a obesidade infantil, né? Nós falamos aí dos fatores hormonais, agora identificando a obesidade infantil. Em adultos, é possível classificar a obesidade por meio de índice de massa corporal, ou o IMC, calculado pela divisão do peso atual em quilos pela altura em metros ao quadrado. Mas, em crianças e adolescentes, o uso isolado dessa forma é inadequado. Isso porque o IMC não leva em consideração a massa magra e a estrutura infantil, que pode variar bastante. Também não calcula o grau de gordura em diferentes populações, considerando as proporções distintas de corpo. Então, o que que significa? Vamos por etapa. Então, primeiro, o IMC é o índice de massa corporal. Ele mede a massa que nós ocupamos, né, em cada metro quadrado ali. Então, de acordo com a pessoa, há uma nomenclatura ali, né, de acordo com o seu peso e a altura, há uma classificação ali da pessoa. Mas esse índice não deve ser usado em crianças. Por quê? Porque o índice de crianças, eles são índices em curvas. Por quê? Tem um momento em que a criança está em fase de crescimento. Então, de fase de crescimento, o sistema hormonal da criança, uma boa parte de energia, o uso de proteínas ali, o uso do cálcio, então estão voltados para o crescimento e o desenvolvimento da criança. Isso acontece em vários momentos ali da idade, né, da criança ali. Acontece quando ela é mais pequenininha, depois tem um estirão ali por volta dos 7 a 10 anos, depois tem outro estirão final, lá por volta dos 14 aos 17, 18 anos ali. As pessoas estão, nesse determinado momento, a criança é impactada. Só que hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, a criança acaba, as idades estão acontecendo muito variada. Tem criança, antigamente as crianças eram
As mulheres, a primeira menstruação vinha sempre por volta dos 13, 14 anos. Hoje já tem casos de meninas ali menstruando por volta dos 10, 11 anos, né? Então, esses números aí, né, esses dados, né, aí acabam tendo muita modificação. Então, para você pegar um dado simples ali, que é o IMC, uma conta simples, e aferir se aquela pessoa, aquela criança está obesa ou não, isso acaba sendo muito difícil, né? Devido ao momento ali. Por isso que o necessário é mesmo uma avaliação profissional ali para tentar determinar. E outra coisa do que acontece, né, principalmente em adolescentes ali, que o grau da quantidade de massa muscular também influencia bastante. Isso acontece também no adulto, e nesse ponto o IMC é falho. Se você pega, por exemplo, um fisiculturista, né, que é um cara que treina muito o corpo para ficar bem forte, ele tem muita massa muscular, tem muito músculo e pouca gordura. Só que se ele for tirar o IMC dele, vai dar que o IMC dele está elevado. E aí isso pode ser confundido com IMC elevado por gordura, mas na verdade ele tem excesso de músculos e estudos comprovam que o excesso de músculo ele é benéfico para a saúde, não prejudicial como é o excesso de gordura. Então, o IMC tem esses pontos falhos ali, e isso também pode acontecer com adolescentes, crianças e adolescentes, né? Porque há também a questão da quantidade de gordura e massa muscular da criança. Então, o MC ele mede o contexto geral e acaba não levando em consideração a quantidade específica, né, a relação gordura e massa muscular ali das pessoas, e isso deve ser levado em consideração, por isso que acaba sendo muito necessária a busca por um profissional quando a criança já apresenta fisicamente uma estrutura ali, né, estrutura corporal que se aproxima mais de uma obesidade, tá? Em crianças maiores de 5 anos desculpa, de acordo com a Associação Brasileira para Estudos da Obesidade e Síndrome Metabólica, na faixa etária pediátrica, a obesidade é diagnosticada pela avaliação do peso em relação ao peso esperado para sua estatura, sendo considerada obesa a criança com um número maior do que 120% do esperado. Então, a criança tem a faixa etária e aí tem as faixas de peso, de altura. Então, a criança vai estar com, um exemplo, 1,55 m, né, aos 10 anos. Então, o médico vai avaliar qual seria o peso máximo para aquela criança ali, né? Então, se o número for 120% maior do que o esperado, né, do que é o número o final ali esperado, é sinal que essa criança está, né, com a obesidade. Em crianças maiores de 5 anos de idade, ainda são comumente utilizadas as curvas americanas de IMC da National Center for Health Statistics, específicas para cada sexo, que considera como diagnóstico de sobrepeso e obesidade os percentis acima de 85 e 95, respectivamente. O IMC é colocado em um gráfico de percentil ou de Z-score, que são dois tipos diferentes de medição de por faixa etária. Então, como eu disse, né, tem os gráficos em curvas ali, né? Então, coloca-se ali o dado da altura, o peso da criança, vê o ponto que ela dá ali, e através da localização daquele ponto que se percebe o tanto que se a criança está com peso normal, sobrepeso, obesidade ali, né? É mais um gráfico utilizado. Durante a consulta médica, o pediatra ou endocrinologista deve analisar o histórico familiar de obesidade, os hábitos alimentares, se há sedentarismo e a condição do paciente, para avaliar se a saúde está em risco, destaca Laura. Há casos que exigem exames como hemograma para avaliar distúrbios hormonais, a quantidade de colesterol e o nível de glicemia da criança. Então, gente, então temos que ter essa noção. Primeiro ponto que tem que sempre ficar claro nas nossas aulas aqui. Não estamos levando em consideração a questão estética, tem que deixar isso bem claro. A questão estética, é claro, o nosso trabalho como professor é que todo mundo se respeite, todo mundo respeite o amigo, independente da forma com que ele das opções que ele tem, do que ele faz, tudo
a principal tem que ser que sempre deve haver respeito. Aqui nós estamos abordando e tentando ressaltar a questão da saúde. E tem que deixar claro, né, porque um pai está acima do peso, né, ou é um pouco obeso. A mãe também se mantém dentro dessa situação. Um exemplo. Então, quanto mais pessoas próximas da criança têm com esses fatores da obesidade, certamente maior é a chance da criança ter, porque aí entra a questão do fator genético. Aí deve-se levar em consideração o fator alimentar e a questão do sedentarismo. Então, se tem pai e mãe que se alimentam mal, certamente a criança também vai estar se alimentando mal. E se tem pai e mãe que estão sedentários, o exemplo que eles estão passando para o filho é o exemplo do sedentarismo, entendeu? São pessoas que não estão, é um momento que não fazem atividade física, então eles passam para a criança que aquilo não é importante, porque se o pai e a mãe não faz, a criança não vai buscar. A mesma coisa de um filho criado em um ambiente que o pai e a mãe não gostam de tomar banho. Certamente a criança vai crescer uma criança que não gosta de tomar banho. É a mesma mensagem que nós passamos aí. Se é um ambiente que o pai e a mãe não fazem atividade física, né, certamente vai ser uma criança sedentária, que não faz atividade física. Então, se o pai e a mãe têm essas situações, estão nessa situação, e a criança já está um pouco acima do peso, aí é necessário, né, claro, temos que levar em consideração também a questão do momento da pandemia aí, né, mas tudo isso passar, é importante que haja, né, que a busca de um acompanhamento médico, seja de um pediatra, seja de um nutricionista, seja de um endocrinologista, e que, se necessário, a criança faça um exame. Por quê? Para ver se tem algum distúrbio hormonal, porque isso, quanto mais cedo for tratado, consequentemente, os impactos serão menores. Também deve ser avaliado o nível de colesterol da criança, porque quanto mais cedo detectado um colesterol desregulado. Então, se uma criança já está com nível elevado de colesterol, ela com 20 e poucos anos, ela pode, em um momento de estresse, alguma coisa ali, ela pode sofrer um AVC, ela pode sofrer um infarto durante um momento de atividade física, ela pode sofrer um infarto. E quanto à questão da glicemia, a mesma coisa. Se uma criança já apresenta níveis elevados de glicemia, se tem algum problema relacionado à insulina, ou se já começa a apresentar ali, né, o excesso de gordura relacionada a um nível de glicose um pouco elevado, é uma criança que com um pouco mais de 20 anos, talvez no começo, para pouco próximo dos 30 anos ali, a criança já vai estar com diabetes, entendeu? Então, são doenças que vão trazer problemas seríssimos para o futuro da criança. E é isso aqui que as crianças têm que ter essa consciência, os pais também precisam estar trabalhando junto ali com nós, né? E entendendo a importância de tudo isso, porque nós estamos ali ajudando, né? Tentando levar esse conhecimento para que no futuro a criança seja um adolescente mais saudável e, consequentemente, um adulto mais saudável, tá bom? Então, terminamos essa parte da leitura de hoje, tá? Espero que todos entendam. Espero também, né, que quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade a mais, pode entrar em contato com o professor ali, tá? Que aquilo que tiver ao nosso alcance, nós vamos estar tentando ajudar da forma mais interessante no momento. Então, na aula de hoje, né, nós vamos levar até vocês algumas atividades que tem por objetivo trabalhar o objeto do bambolê. Então, em determinadas atividades ele é conhecido como bambolê, em outras atividades ele é ele é conhecido como o arco, né? Se a gente leva para a ginástica rítmica ali, né? Tem a questão dele ser trabalhado como um arco, tá? Não é como o bambolê. E aí tem as diversas formas de estar brincando de bambolê. Então, eu vou estar apresentando hoje, né, algumas brincadeiras em equipes, né? Outras brincadeiras individuais, outros são exercícios ali, né? Como tem uma série ali de vários exercícios para estar fazendo com o bambolê. E o importante, né? O foco principal, mais importante, é que as crianças assistam, né? Tenham conhecimento, né? Referente a isso e que isso pode incrementar uma atividade a mais, fomentar a criatividade das crianças, que através dos vídeos que for passado, ela também possa criar formas, né, de brincar com o bambolê. Tem também um vídeo que vai estar ensinando, né, as crianças dançarem ali com o bambolê, fazer aquele movimento que faz o bambolê girar
ali, tá? Então, para iniciarmos aqui, né, o bambolê. Os primeiros registros do bambolê foram encontrados no Egito há cerca de 3.000 anos. Ó, é um brinquedo bem velhinho, né? Naquela época, os brinquedos eram produzidos com fios secos de parreira. O modelo atual em plástico, como conhecemos, foi inspirado em estudantes de ginástica da Austrália, que giravam aros de bambu na cintura. Em 1958, foi iniciada a produção em escala do brinquedo, fazendo tanto sucesso que, em apenas 4 meses, foram comercializados mais de 25 milhões de unidades de bambolê. Podendo ser usado em brincadeiras, danças, peças artísticas e atividades circenses, o bambolê é uma ótima forma de exercício físico, auxiliando no desenvolvimento de várias habilidades motoras, tá bom? Então, gente, nós vamos agora, tá? Essa foi a nossa leitura, nosso trabalho, tá? Espero que todos estejam bem passando por esse momento aí, né? Há essa possibilidade aí, né, de estarmos voltando ao presencial, né? Vamos ver nos próximos dias o que vem, né? O que vem de novidade para nós aí no momento em que a epidemia está tão em momentos tão críticos e assustadores, mas espero que todos estejam bem, que todos se cuidem, né? E se Deus quiser, vamos estar passando por tudo isso e com a menor quantidade de problemas possíveis, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Não esqueçam aí, tá? Quem tiver a possibilidade de brincar com o bambolê, tá? Para enviar as imagens para o professor, tá salvando ali, tá guardando as imagens para um determinado momento aí nós estarmos fazendo uma apresentaçãozinha com essas imagens aí, tá bom? Muito obrigado a todos e até mais. Fiquem com Deus.